Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 19 até o 31. Amém? Todos acharam? É uma passagem muito conhecida nas Escrituras e foi a passagem que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os amados irmãos. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Jesus aqui ele fala sobre o homem rico e o mendigo. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Podeis tomar assento, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Foi essa passagem que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os amados irmãos nesta noite. É uma passagem muito conhecida das Escrituras e nas minhas pesquisas, né, eu descobri que apenas Lucas ele trouxe essa passagem, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? Ou seja, que conta praticamente as mesmas histórias, né? Sendo que essa passagem nós encontramos somente no, no Evangelho de Lucas, somente Lucas registrou, né, essa passagem. O título dessa mensagem é Evite o arrependimento
tardio. Muitas pessoas vão se arrepender, porém, vão se arrepender tarde demais, né? Nós vemos nessa passagem, entre os estudiosos, nós vemos nos evangelhos que sempre quando Jesus ele contou uma parábola, nós vemos, né, o próprio evangelista Mateus, Marcos, Lucas, quando eles vão se referir a uma parábola, né, e eles dizem que contou uma parábola. Porém, na passagem do rico e Lázaro, apenas no subtítulo de algumas Bíblias, né, na minha não vem no subtítulo dizendo, né, dizendo ser essa passagem aqui uma parábola. Então existem muitas discussões entre os estudiosos se a história do rico e Lázaro é realmente uma parábola. E o principal ponto de discussão acontece pelo fato de Jesus ter nomeado, né, o mendigo, no caso, Lázaro. Ou seja, em nenhuma outra parábola, o personagem fictício, o nome, não é revelado. Se aqui, de fato, é uma parábola, então é a única parábola que o escritor revela pelo menos o nome de um dos personagens, né? Então, isso é importante porque algumas pessoas tentam anular verdades fundamentais do ensino do Senhor nesse relato. Por exemplo, algumas pessoas negam a realidade do inferno e a consequência após a morte, né? Eles se apoiam na desculpa de que o relato aqui é uma parábola. Então, nessa parábola, Lucas, ele nos conta a história de dois homens, de Lázaro e desse homem que era muito rico. Esse homem, com certeza, ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar no seu tempo. O texto diz que ele vivia, né? Ele se vestia esplendidamente, ou seja, a roupa desse homem era uma roupa digna de uma realeza. E Lázaro era um mendigo que talvez por conta da sua condição precária em que ele vivia, né? Ele era portador de uma doença de pele. Seu corpo era coberto de ferida, as quais os cães vinham lambê-las. Só que o texto nos mostra que Lázaro ele morreu e foi levado pelos anjos, e o rico também morreu e foi sepultado. E do outro lado, aquele que não tinha nenhum bem nesse mundo, que não tinha casa, talvez não tivesse, né, não pudesse se vestir dignamente, esse homem foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico foi para um lugar de tormento. O rico, ele conhecia Lázaro? Sim ou não? Com certeza. Ao entrar e ao sair de sua casa, com certeza ele via Lázaro. Ele conhecia Lázaro e conhecia por nome. Por nome. Portanto, do outro lado,
quando ele, se encontrava nesse lugar de tormento, ele pediu a Abraão, pai Abraão, peça para que Lázaro, ou seja, ele conhecia e conhecia por nome. Por que esse homem foi para esse lugar de tormento? Foi por causa da sua riqueza? Não. Embora Jesus tenha dito que quão difícil é para que os que possuem riqueza entrar no reino dos céus, mas não foi por causa da sua riqueza. Foi por causa da sua falta de amor. Ele era egoísta. Vendo Lázaro na situação ao qual ele se encontrava, ele não se compadeceu. Ele não estendeu a sua mão. Então aquele homem não estava amando o seu próximo. E, consequentemente, se ele não amava o seu próximo, muito menos a Deus. Muito menos a Deus. Então esse homem vai para esse lugar de tormento. Muitos negam a realidade de que esse lugar é real e de que as pessoas realmente que não aceitarem Jesus vão perecer por toda a eternidade. Porém, ao estudarmos as Escrituras, se nós buscarmos a compreender à luz do Espírito Santo, não sob a ótica de algum teólogo ou escritor que tem uma tese, o qual vai usar para poder anular a realidade do inferno e a consequência que as pessoas vão receber após a morte por negarem os ensinamentos do Senhor que estão contidos nas Escrituras para nós. Se nós negarmos os ensinamentos do Senhor, se nós não amarmos a Deus e vivermos a nossa vida de qualquer maneira, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, com certeza vamos perecer. Vamos perecer. Então, o título da mensagem é: Evite o arrependimento tardio. Vocês já ouviram algumas pessoas dizer assim: nunca é tarde para se arrepender? Talvez você, com certeza já ouviu algumas pessoas dizerem isso. Nunca é tarde para se arrepender? Porém, querido, eu digo, nunca é cedo para se arrepender, porque não se sabe quão depressa pode ser tarde demais. O rico, naquele lugar de tormento, creio eu que ele tenha se arrependido. Porém, já era tarde demais. Já era tarde demais. Nenhum alívio foi dado àquele rico e não será dado para os que partirem sem Cristo. Nenhum alívio será dado. E quem estiver naquele lugar não pode passar, para o lugar o qual vão estar os bem-aventurados ou os bem-encaminhados. Não tem como. Nós temos que fazer a nossa escolha hoje. Nós temos que nos decidirmos hoje com o Senhor Jesus Cristo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Eu costumo dizer que a passagem mais triste das Escrituras é aquela que diz assim:
Eu não me lembro em qual livro está escrito, porém diz assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. A pior sensação que o ser humano pode sentir é saber que já é tarde demais para se arrepender. Então a sensação daquele homem naquele lugar era terrível, porque ali foi revelado para ele que era tarde demais para se arrepender. Era tarde demais para se arrepender. Então que nós venhamos hoje nos arrependermos dos nossos pecados, vivermos conforme a palavra de Deus nos orienta, amando o nosso próximo, falando bem daqueles que nos maldizem, ajudando aqueles que talvez em algum momento da nossa vida, talvez virou o rosto e não estendeu a mão para nos ajudar. Porém, nós somos servos do Senhor Jesus e somos diferentes, seguimos as pisadas do Senhor e não pagamos mal com mal, mas pagamos todo o mal que nos fizeram com o bem. Com o bem. Porque é isso que o Senhor nos ensina, é isso que o Senhor deseja que façamos. Então nós olhamos algo também que me chama a atenção nesse relato, porque sabemos que há religiões que enganam as pessoas. O texto aqui deixa claro que não é possível haver nenhuma comunicação dos mortos com os vivos. Então, há religiões, né, que levam as pessoas a crerem que é possível se comunicar com os mortos, mas pelo texto fica bem claro que isso é impossível, pois aquele rico tinha 5 irmãos. E ele não queria que acontecesse com os seus irmãos o que aconteceu com ele. Ele pediu, né, para que ele pudesse ir ter com os seus 5 irmãos, para poder trazer um alerta para eles. Olha, não vivam como eu vivi, porque aconteceu algo terrível comigo, e contar toda a história ali. Olha, vivam de modo diferente para que vocês não sofram a mesma consequência do que eu. Só que Abraão disse que isso não seria possível. E disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a palavra, eles têm os ensinamentos do Senhor. Então, ouça, temos os ensinamentos do Senhor, pois o Senhor, na sua palavra, né, ele revela toda a sua vontade, a maneira que ele quer que vivamos a nossa vida, ele nos revela na sua palavra. Então, há muitas verdades aqui, né? Nesse texto, esse texto nos traz uma ideia de como será do outro lado. Do outro lado, os que estiverem no Senhor serão bem encaminhados. Lázaro, ele foi bem encaminhado.
Porque ao morrer, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Estava aguardando, né, o juízo, mas ele já estava ali naquele lugar maravilhoso. Então, querido, nunca é cedo para se arrepender, porque nós não sabemos quão depressa pode ser tarde demais. Nós não sabemos quando será a nossa partida desse mundo. Por isso, precisamos sempre nos perguntar a nós mesmos: eu estou preparado? Eu estou preparado? Nós estamos preparados, querido? Se hoje o Senhor nos chamasse, nós estamos preparados? Se nós partíssemos hoje desse mundo, seríamos levados pelos anjos e nos encontraríamos com Lázaro, porque ele foi levado pelos anjos e encontra-se no seio de Abraão. Que nós venhamos obedecer os ensinamentos do Senhor, querido. Que venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Isaías, ele diz para nós buscarmos ao Senhor, né, enquanto se pode achar, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor. Somos verdadeiramente convertidos, amamos a Deus verdadeiramente. É muito, é muito sério, querido, é muito sério. Porque nós não sabemos quando será o nosso último dia na terra. Então devemos nos perguntar sempre: eu estou preparado se o Senhor me chamar hoje? Eu estou preparado se o Senhor resolver me chamar hoje? Que nós venhamos viver a nossa vida na obediência da palavra de Deus. Que venhamos renunciar todo o pecado. Que o nosso adversário, ele mais deseja é que nós venhamos sair da presença do Senhor, nos afastarmos do caminho. Mas, querido, se você está no caminho, se você está no caminho, o Senhor, é porque o Senhor já te chamou. E eu falo para você, querido, permaneça no caminho. Permaneça até o último dia da sua vida, até o último fôlego. Permaneça. Porque há uma promessa gloriosa para os vencedores. Todo o dinheiro do mundo não compra a salvação. E não compra nenhum privilégio. Jesus não se importou em citar nessa passagem nem o nome do rico. O Senhor não fez questão de revelar o nome do rico. Hoje, quando uma pessoa vive de modo desonesto, é corrupta, e quando é descoberta e presa, o dinheiro que ela tem, que ela ganhou de forma desonesta, serve para a pessoa comprar privilégios. Porém,
não tem como fazer barganha com Deus. De nada valerá a riqueza de uma pessoa na eternidade. De nada valerá a riqueza de uma pessoa na eternidade. Não vai ter como comprar privilégios. Porque nós vemos na palavra que o rico estava sendo atormentado por chamas. E quando ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, ele pede a Abraão: manda que Lázaro molhe a ponta de seu dedo, né? E que venha até mim, para que pelo menos eu possa me refrescar a garganta, porque estou aqui atormentado por essas chamas. Mas o mínimo, nem o mínimo de conforto foi permitido. Nem o mínimo de conforto foi permitido para esse homem. E de nada mais servia o dinheiro dele. Mas esse homem não foi para lá por causa da sua riqueza. Ele foi para lá porque era egoísta, porque era avarento, porque não amava o próximo e não amava a Deus. Mesmo vendo Lázaro naquela situação ao qual se encontrava, não estendeu a mão para poder socorrer a Lázaro. Porém, do outro lado, Lázaro era consolado no seio de Abraão e com certeza, né, porque se lermos o Evangelho, creio que está no Evangelho de Mateus, que diz, né, que mostra que os salvos se assentarão na mesa juntamente com Abraão, né, e cita também outros personagens do Antigo Testamento. Então, com certeza, Lázaro, né, aquele mendigo que se alimentava das migalhas do homem rico, agora estava, né, sentando em uma mesa juntamente com Abraão, reclinando a sua cabeça, né, ali sobre Abraão. Então, meus queridos, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, enquanto temos tempo para isso, enquanto isso é possível. Porque se nós partirmos desse mundo no pecado, sofreremos a mesma consequência desse homem rico. A consequência de se arrepender tarde demais. Que venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Que venhamos viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que a vivamos. Na obediência à sua palavra. Nos desviando de todo caminho mau. Seguindo as pisadas do Senhor Jesus. Andando na obediência da palavra todos os dias da nossa vida, porque é isso que o Senhor deseja que façamos. Por isso ele diz em Lucas, no mesmo evangelho, né? Nós estamos no evangelho de Lucas, sendo que no capítulo 1, no verso 75, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Que venhamos nos lembrar das Escrituras, pois nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então que vivamos uma vida de santidade e de obediência. Porque a qualquer hora dessa, o Senhor pode nos chamar para nós nos encontrarmos
e nós nos encontraremos na eternidade. Porém, nos encontraremos se partirmos desse mundo hoje. Para onde nós iremos? Para onde a nossa alma ela irá? Se eu estou no Senhor, se eu amo mais do que tudo, e se eu tenho prazer na sua lei, e na sua lei eu medito de dia e de noite, e eu tenho prazer em obedecer o Senhor, eu posso me alegrar, porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo. Fica revelado para nós na palavra que os que amam o Senhor são aqueles que guardam os seus ensinamentos. Muitos dizem que amam, porém, não guardam os seus ensinamentos. Quando precisam perdoar, não perdoam. Quando precisam estender a sua mão para poder ajudar alguém, não ajudam, viram o rosto, fazem semelhante a esse rico que passava por Lázaro, mas fingia que não o via. Mas do outro lado, nos é revelado que ele o conhecia e conhecia por nome, porém não teve compaixão, porém não demonstrou amor. Ele não usou as suas riquezas para a glória de Deus e para abençoar a vida de outras pessoas, mas foi um egoísta. Não foi a sua riqueza que o levou para aquele lugar, mas foi a falta de amor para com o próximo, porque se alguém não ama o próximo, também não ama a Deus. E é conhecido de Deus aquele que o ama, porque se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Você ama a Deus, querido? Você está disposto a se submeter a todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que estão revelados em sua palavra? Se você está disposto a isso, se alegre na salvação ao qual o Senhor conquistou para nós naquele madeiro. Porque naquele madeiro ele levou sobre si toda a nossa culpa. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Ele morreu para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Uma chance de fazer as coisas da maneira correta, da maneira que vai agradar a Deus. Porém, se uma pessoa insiste em viver no pecado e insiste em não se arrepender, corre o risco de, no momento que o fizer, de que se arrepender, ser tarde demais. E essa pessoa corre o risco de sofrer a pior sensação de se arrepender quando já for tarde demais. Quando não houver mais oportunidade de arrependimento. E nós vemos nas Escrituras outras passagens que nos mostra pessoas deixando para se arrepender quando já era tarde demais. A passagem das virgens loucas, né?
Das 10 virgens, sendo que 5 eram prudentes, 5 loucas. As loucas, né, se arrependeram, se prepararam, deixaram para se preparar tarde demais. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, sabe o que a palavra de Deus nos diz? Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Esteja com o coração aberto. Receba a palavra do Senhor, e se a palavra do Senhor estiver confrontando você, arrependa-se e volte-se para Deus. Hoje, evite o arrependimento tardio, porque será terrível. Será terrível. Aquele rico se arrependeu, porém, era tarde demais. Nada mais poderia ser feito. Nada mais. Se uma pessoa vive a sua vida na presença do Senhor, em santidade e em justiça, né? Quando ela for chamada pelo Senhor, ela será bem encaminhada, mas se a pessoa vive na desobediência da palavra do Senhor, quando ela partir desse mundo, a consequência será terrível e nada mais poderá ser feito. E ela vai aguardar o juízo final. E no juízo final, as suas obras serão expostas, porque todas as nossas obras são conhecidas por Deus. E naquele grande dia, serão abertos livros das obras, e lá vai estar a obra de todo homem. De todas as pessoas que habitam nessa terra. E todos nós seremos julgados. Também será aberto outro livro, que é o livro da vida, onde estará escrito o nome de todos os redimidos, de todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que nós venhamos lavar, que nós venhamos branquear as nossas vestes no sangue do Senhor. Há perdão em Jesus Cristo. Há perdão. Mas a hora de nós nos arrependermos e o buscarmos é agora. É agora. Então agora é a hora daquele exame de consciência. É a hora que devemos nos voltarmos para o Senhor. Esse é o momento oportuno de nos voltarmos para Deus e pedirmos a Ele: Senhor, perdoa as minhas falhas. Tem misericórdia de mim. Me guarda. Que o Teu Espírito Santo domine o meu coração, me levando a odiar o pecado. Porque precisamos odiar o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Precisamos odiar o pecado. Precisamos viver na obediência do Senhor todos os dias da nossa vida. Só assim, irmão, seremos bem-aventurados ou bem encaminhados. E habitaremos na eternidade
com o nosso Senhor. Isso é o que o meu coração mais deseja, porque o que adianta as riquezas deste mundo não podem comprar a salvação. Não podem comprar privilégios quando nós partirmos desse mundo. E o que são as riquezas? São temporais, né? Mas que nós venhamos nos enriquecer de riquezas verdadeiras, que vão durar por toda a eternidade, que o nosso coração esteja no verdadeiro tesouro, que é o Filho de Deus, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa salvação, o Senhor que pagou o preço do nosso resgate, o Senhor que foi lá nas trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Que o nosso prazer venha ser esse, estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, o servindo, o amando, seguindo as suas pisadas, amando o nosso próximo, se compadecendo daqueles que têm menos do que nós. Porque Paulo, quando recolhia ofertas, os que tinham menos eram os que mais ajudavam. Então, que nós venhamos amar o nosso próximo, sermos misericordiosos, porque esse rico, no relato o qual está registrado no Evangelho de Lucas, era um homem avarento, que não tinha amor pelo próximo e que sofreu uma terrível consequência. Então, que nós venhamos nos atentarmos para o que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, né? Porque dia após dia o Senhor Jesus Cristo, né, ele vem falando aos nossos corações. Ele vem nos mostrando aonde nós precisamos melhorar. Então, que nós venhamos nos atentarmos para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? E que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos levantar nossa voz ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele falou aos nossos corações nessa noite, através do seu Espírito Santo. Deus Santo, Deus amado, nesse momento, Senhor, eu elevo a minha voz a Ti mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, por Tua palavra pregada, não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, eu quero te pedir nesse momento perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Ó Senhor, eu te entrego os meus amados irmãos, Senhor, que ouviram essa mensagem. Eu te entrego, Senhor, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, se essa mensagem for para a internet. Ó Senhor, que o Senhor venha colocar, Pai, em nossos corações arrependimento, que nós venhamos, Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, que nós venhamos, ó Pai, obedecermos a Tua palavra. Ó Deus, nos dê sabedoria, põe temor em nossos corações, que o Teu Espírito Santo domine os nossos corações, Senhor, nos levando a obedecermos toda a Tua palavra. Ó Senhor, seja conosco, Senhor, a cada dia.
Nos guarda, Senhor, nos guarda nesse mundo, o qual nos é revelado que jaz no maligno. Ó Senhor, nos fortaleça na força do teu poder, para que possamos continuarmos, Senhor, andando, Senhor, nos teus caminhos, os teus caminhos, Senhor. Ah, Senhor, o caminho é estreito, Senhor, ele é apertado, mas esse caminho nos conduzirá à tua presença, aos céus, à eternidade, com o Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor, seja conosco, seja com cada um, Senhor, dá força e vigor aos que estão cansados. Ó, Senhor, aos que não têm ânimo, os fortaleça, Senhor, os fortaleça. Ó, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Venha nos avivar, Senhor, em tua presença, Senhor. Venha nos avivar. Venha nos encher do teu Espírito Santo, Senhor. Ó, Senhor, seja com cada um, Senhor, seja com cada um, Pai. Ó, Deus, que a tua palavra, Deus, que foi pregada, que ela não venha ser esquecida. Que venhamos, Senhor, ter consciência, Senhor, de que o pecado traz consequências terríveis e talvez até irreparáveis, se a pessoa deixar para se arrepender quando já for tarde demais. Ah, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso coração e nos leva, Senhor, às lágrimas, nos leva ao arrependimento sincero, sincero, diante de Ti nessa noite. Ah, Senhor, brada em nossos corações aquilo que precisamos fazer, Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa. Lava as nossas vestes, Senhor, lava as nossas vestes. Nos purifica, Senhor, nos purifica. Nos salva e seremos salvos, Senhor. Ó, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.